Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos falar sobre a 13ª rodada do campeonato alemão. Temos um novo líder, o Bayern de Munique voltou a assumir a ponta da tabela. Depois de 6 rodadas na ponta, o Union Berlim acabou sendo goleado nessa rodada e se despediu da liderança. Agora o Bayern de Munique é o líder, seguido pelo Freiburg. O topo da tabela está bem bolado. A gente tem uma escadinha ali com Bayern de Munique com 28 pontos, depois Freiburg 27, Union 26 e Borussia Dortmund com 25. Tivemos bastante coisa legal para analisar nesse final de semana de futebol alemão. E quem vai me ajudar a contar essa história da rodada 13 da Bundesliga é o meu xará Guilherme Monteiro, diretamente do Rio. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo. Tudo bem sim, xará. Olá, nossos ouvintes. Mais uma rodada da Bundesliga é que os gols também foram protagonistas, né? A gente voltou a ter uma média bem expressiva de gols, praticamente chegando a 4, uma média que a gente já está começando a meio que naturalizar, né? Porque na rodada 10 e 11 a gente atingiu essa cota gorda de gols. E nessa rodada, além de gols bonitos, nós tivemos muitos jogadores individualmente se destacando e também com muitos gols bonitos, né? Tanto que antes aqui da gente colocar para gravar, a gente ficou até indeciso em que gol escolher, que jogadores colocar. Então eu acho que no cômputo geral de todas as rodadas da Liga, essa aqui é uma das mais frutíferas nos aspectos estatísticos do campeonato. Pois é, muitos gols bonitos, muitas atuações de alto nível. Vamos passar por tudo isso ao longo da próxima hora. Também tivemos algumas boas notícias relacionadas a questões físicas, pensando em Copa do Mundo, retorno de Marco Reus, retorno de Manuel Neuer, retorno de Jonas Hofmann. Todos eles estavam se recuperando de lesões nas últimas semanas, agora estão de volta aos gramados, prontos para serem chamados por Hansi Flick. Por outro lado, os últimos dias também trouxeram algumas notícias ruins. Timo Werner se lesionou no meio da semana pelo Leipzig, vai perder a Copa do Mundo, infelizmente. Alphonso Davies, nesse final de semana, saiu com uma contusão no posterior da coxa. O Bayern de Munique até divulgou uma nota nesse domingo dizendo que a participação dele na Copa do Mundo não está em perigo, mas ficou na minha cabeça a pergunta: será que ele disputa todos os jogos? Será que ele vai chegar 100% no Qatar? É o que a gente vai tentar descobrir ao longo dos próximos dias, mas o nosso foco aqui é a 13ª rodada do Campeonato Alemão. Antes da gente começar a nossa análise, deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC, seja no YouTube, seja nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim. Você pode ouvir o Chucrute FC na sua plataforma favorita. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que assim como o Chucrute FC, tenho certeza estão programando uma cobertura ampla da participação alemã na Copa do Mundo. E vamos lá, xará, falar sobre essa rodada do campeonato alemão. Vamos começar do começo. Vamos começar pelo jogo que abriu a 13ª rodada da Bundesliga. Borussia Mönchengladbach recebeu o Stuttgart e venceu por 3-1. Gols de Jonas Hofmann, estava retornando, como eu falei, e logo com 4 minutos de jogo abriu o placar. Marcus Thuram fez 2-0, Thiago Tomás diminuiu para o Stuttgart, mas ali, num dos últimos lances da partida, Patrick Herrmann fez o gol que selou a vitória dos potros, gol que quebrou uma vitória, que quebrou uma sequência ruim do Borussia Mönchengladbach, que vinha de 3 rodadas sem vencer, vinha de 2 derrotas nas últimas 2 rodadas, e um destaque para o Tobias Zippel, o goleiro do Gladbach, que está substituindo o Jan Sommer na meta do Gladbach. O Zippel vinha sendo bastante questionado,
até com alguma razão, no gol do União Berlim, no gol de empate do União Berlim na rodada passada, ele tinha cometido uma falha bem evidente, mas dessa vez ele foi herói do Borussia Mönchengladbach, porque quando o placar estava 2-1, já na reta final do jogo, ele defendeu uma bola cara a cara com o Guirassy, e foi legal ver a celebração do Marcos Thuram e do grupo do Gladbach como um todo em direção ao Zippel, dando uma força, dando uma energia positiva para o seu goleiro reserva. Todo mundo cumprimentou o goleiro, Marcos Thuram pegou a camisa dele e acenou para a torcida, pedindo uma moral para o seu goleiro reserva. Bem legal ver a atitude, o gesto do Marcos Thuram, que vem sendo um destaque ao longo dessa temporada do Gladbach. Xará, o que você viu dessa partida? Quais são os seus destaques dessa vitória dos Potros? Olha, o Zippel, embora tenha saído realmente como um dos heróis da vitória do Gladbach, ele também ainda manteve algum grau de insegurança alto, né? Por exemplo, na transmissão do OneFootball, o Dudu Monsanto até questionou se ele não falhou no gol do Chris Führich pela finalização. Do Tomás. Isso, perdão, do Tomás, isso. Assim, o Gladbach começou assim no jogo dando uma expectativa um pouco diferente, é verdade, né? Saiu com 2 gols em menos de 15 minutos. Mas eu acho que, assim, os movimentos principais para que o resultado de 3-1 se concretizasse foi principalmente a do Julian Weigl, né, que recuou bastante ali a região da saída de bola, né, com o Janšík e nesse jogo em específico o Friedrich também, para conseguir iludir e tirar a marcação do Stuttgart muito de cima e gerar espaço para o Thuram conseguir se impor em cima do Anton e aí desenvolver todas as jogadas em velocidade do Gladbach. E claro, também o La Souplé, com os toques dele muito rápidos e muito inteligentes para dificultar ali as ações de marcação do Pascal Stenzel, que também não é um grande defensor assim quando está bastante exposto. No fim, eu achei que o Gladbach no primeiro tempo deu uma relaxada, tanto que o gol do Stuttgart sai ali praticamente ali no meio para o fim do primeiro tempo, né? E aos 35. Isso. E se tudo que o Stuttgart conseguiu criar no jogo e se apresentar também com perigo, foi muito pelo lado esquerdo, né? Eu achei que o Jonas Hoffmann não estava marcando tão bem ali junto ao Joe Scully pelo lado direito, tanto que assim que sai o gol do Thiago Tomás, como você citou, ele tenta fechar a marcação mais pelo meio exatamente para tentar evitar um passe que venha do lado do campo, né? Já que o Sousa estava bem aberto na linha lateral e jogando muito essa bola para o meio, para o Guirassy abaixar e se juntar a ele, ao Chris Führich, para tabelar, para trocarem, para se associarem ali naquele lado e fazer com que o Stuttgart chegasse ao ataque. Então, esse tentou conter e até funcionou. E assim, no segundo tempo, o Stuttgart não teve tanta fluidez assim. Incomodou mais no início da etapa complementar com o próprio Führich, que desperdiçou 2 boas chances, além a principal delas do Guirassy, que gerou a defesaça aí do Zippel, que você iniciou o comentário. E pelo lado do Gladbach, acho que vale muito o destaque também dos franceses que estão lá no ataque. Você já mencionou o Plea, falou também do Thuram, mas ao longo de todo o campeonato eles vêm sendo caras muito importantes para a equipe do Daniel Fark. Então, o Thuram está entre os líderes na artilharia do campeonato, o Plea está entre os melhores assistentes, e nesse jogo eles voltaram a mostrar porque eles estão sendo destaque nesses 2 quesitos nessa Bundesliga. O Plea deu 2 ótimos passes para os gols do Gladbach, foi o autor das 2 assistências no jogo. Marcos Thuram, mais uma vez, guardou o gol dele, está entre os artilheiros do campeonato, atrás apenas do Nkunku e do Füllkrug nesse quesito. Partem desses 2 franceses boa parte das jogadas de perigo da equipe do Gladbach ao longo do campeonato. São 2, se não os principais destaques da equipe, estão lá na primeira prateleira, e se o Didier Deschamps quiser olhar com carinho esse time do Gladbach, ele não vai se arrepender, até porque tem o Manu Koné no meio campo, que é um cara que ainda pode dar bons frutos para a seleção da França. Obrigado, até por ter falado dado essa deixa aí do Manu Koné. E eu acredito que ele também foi um dos atores principais para que o Gladbach não sofresse tanto no segundo tempo. Se juntou ali ao Ticos na marcação mais à frente, tirou os passes do Endo e fez com que a fluidez da posse de bola do Stuttgart não chegasse a fazer tanto perigo assim. E outro ponto também é o Thuram, que foi até elogiado pelo Benzema no Instagram. Então a fase do homem... O pai dele também estava vendo o jogo no estádio.
Então a fase dele tá realmente muito boa e realmente merece alguma atenção do Didier Deschamps. A convocação para a Copa do Mundo sai nos próximos dias. O Thuram parece sim ter uma chance de ir lá para o Catar. Play-A parece bem mais distante. A última vez que ele foi chamado, se eu não me engano, foi lá em 2018 ou 2019. Disputou pouquíssimas partidas pela seleção da França, o Play-A. Koné, quem sabe, pode ganhar uma vaga, ainda mais com o meio-campo francês desfalcado por lesões. Enfim, descobriremos nos próximos dias quem o Didier Deschamps vai levar para o Catar com ele. Falando um pouquinho do Stuttgart, um detalhe curioso, mas que ajuda a explicar um pouco dessa campanha ruim da equipe do Stuttgart nessas 13 primeiras rodadas. O Stuttgart tem 8 gols sofridos durante os 15 minutos iniciais dos jogos dessa Bundesliga. Fica realmente complicado você conseguir somar pontos quando você constantemente fica atrás no placar logo no começo das partidas. O Stuttgart vem sofrendo desse mal, sofreu disso mais uma vez nesse jogo contra o Gladbach, quase conseguiu a reação no final, mas, como eu falei, o Guirassy acabou parando numa grande defesa do Tobias Zippel, o substituto do Jan Sommer na meta do Gladbach. Xará, o que você quer completar mais aí sobre o Stuttgart? Olha, eu, pelo menos nesses últimos jogos, eu tenho visto um Stuttgart agora ganhando já alguma cara, e alguma cara um pouco diferente do que a gente vê com o Pellegrino Matarazzo, né? Inclusive eu vejo muita coisa do que a gente vê no Borussia Dortmund no Stuttgart, mas de uma forma até, claro, com as suas diferenças técnicas e táticas, em alguma coisa ali, outra ali. Mas assim, eu acho que eu vejo uma equipe que gosta de ficar muito próxima de um setor do campo, geralmente explora muito o lado fraco do seu adversário e tentar inverter uma bola para o lado oposto, para pegar o espaço vazio para atacar. E de vez em quando, vez por outra, deixa um pouco mais de dificuldade para fazer a marcação na hora de voltar. Então, é isso aí, mas eu vejo alguma cara de Michael Wirmer do que e é o que o time precisava, né? O modelo do Matarazzo já estava meio que andando muito mais Manjado? isso, exato, manjado aí pelas outras equipes. Então, tem visto algo novo e esse algo novo tem funcionado. O Stuttgart apresentou boas soluções no jogo e acho que para a sequência da temporada, se manter o Michael Wimmer, não vai me surpreender não, porque o time tem jogado bem, tem alguma esperança ali. Embora alguma pecinha ali, outra aqui ainda não esteja tão adequada, né? O Pfeiffer no jogo a gente não viu ele, mas eu acho que para o sistema funcionar, até ele é importante, porque ele consegue ter a capacidade de ficar mais fixo para atrair a atenção de um zagueiro e fazer com que o Guirassy saia mais da área, se junte ao Thiago, se junte ao Führer, se junte ao Zosa, e até mesmo o Arramada às vezes, e fazer com que a equipe ganhe dinâmica na organização ofensiva e faça com que a equipe evolua no campo. Então, o Guirassy é também outro pé-salvo desse novo sistema. É o cara que, por exemplo, trazendo por exemplo do Brasil, é meio que o Tiquinho Soares do Stuttgart, é um cara que sai da área, que prende a bola, toca, aparece para cabecear, então assim, é um cara muito pra gente ficar muito de olho. E é muito legal porque ele já jogou na Bundesliga em anos anteriores, ele jogou no Freiburg, mas sem muito destaque, tanto que foi jogar na França, aí na França que desabrochou. Se me dissessem que o Guilherme Monteiro de 2022 estaria fazendo analogias com Tiquinho Soares há alguns anos, eu diria que essa pessoa estaria maluca, hein? Impressionante. Eu já me superei tanto nesse podcast, eu já elogiei Wolf, agora eu virei defensor do Christopher Kramer, e eu tô meio... Não foi nem na maldade não, mas pelo inusitado. Quem diria que Tiquinho Soares estaria tão presente assim na sua vida para você fazer uma comparação baseada nele? Bom, o Michael Wimmer de fato fez o Stuttgart subir um pouco, pelo menos em termos de resultados. Foi com ele que o Stuttgart conseguiu suas 2 vitórias na Bundesliga, uma contra o Bochum, uma contra o Augsburg. Só que o Stuttgart segue como antepenúltimo, naquela posição ali que leva para o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão da Bundesliga. Tem 11 pontos somados o Stuttgart, enquanto o Gladbach é o 8º com 19. Bom, virando a página nessa edição do Chucrute FC, a gente vai falar agora do jogo mais surpreendente dessa rodada. A gente viu a equipe do Bayer Leverkusen receber o Union Berlin e atropelar o então líder da Bundesliga. O Bayer Leverkusen fez 5-0 jogando lá na Bayer Arena. Os 5 gols foram marcados
Na segunda etapa, Andrich abriu o placar, Diaby marcou 2 vezes, Hlosek fez o quarto e Mitchell Baker fez 5-0 para a equipe comandada pelo Xabi Alonso. Xará, antes do jogo começar, eu pensei, pô, esse é o encaixe perfeito para o Union Berlim, né? A gente vê o Bayer Leverkusen das últimas rodadas sendo uma equipe que gosta de ter a bola, gosta de tentar empurrar o adversário para trás, mas que produz muito pouco a partir da sua posse de bola, troca passe de um lado para o outro, um pouco consegue ameaçar os goleiros adversários. Isso cairia como uma luva para a defesa do Union Berlim, que está mais do que acostumada a jogar de forma mais recuada, marcar forte, sair nos contra-ataques, apostando no Jordan e no Geraldo Becker lá na frente. Só que no segundo tempo, toda essa estratégia foi por água abaixo. O Bayer Leverkusen atropelou depois do intervalo, conseguiu respirar um pouco. O time do Xabi Alonso estava parecendo preso ali na parte de baixo da tabela. Com esses 3 pontos, o Bayer Leverkusen conseguiu subir alguns degraus. O que mais te impressionou nessa vitória do Bayer Leverkusen? O que mais me impressionou foi a questão do desmanche psicológico e tático do Union Berlim, conforme a segunda etapa foi se desenrolando, né? Porque o primeiro tempo foi muito como a gente esperava, até como você considera no seu comentário, né? Uma equipe que roda muito a bola, o Leverkusen rodou de fato bastante a bola, tentou explorar bastante o Demirbay para ajudar na saída de bola pelo lado direito, liberou mais o Frimpong para se juntar à última linha de ataque, mas isso não gerou tanto resultado, né? A marcação com o Puchá, se não me engano, até mais no meio campo, com o Abéria, fez com que toda vez que o Leverkusen rodava a bola para os lados do campo, ele não conseguisse ativar o Diaby, ativar o Ruljac. Então, meio que foi improdutivo o toque de bola. Mas a partir do primeiro gol, eu confesso que não havia visto ainda um desmanche, assim, como eu descrevi, né? Tático e psicológico de União há muitos jogos, né? Isso aí foi completamente desmanche, porque atacou que nem índio, como alguns radialistas aqui do Rio de Janeiro gostam de falar. Você só ataca, você não defende. E aí acabou. E aí surgiu o 5-0, assim, que a gente não esperava, né? Acho que uma palavra que define o jogo foi surpresa, foi surpreendente. Porque o contexto era totalmente pró-União, e o Leverkusen soube muito bem na organização dele, né? Depois das falhas individuais do Lennart Grill, e obviamente também o Amiri, enfim, o Bakker jogando bastante bem hoje também, os dois, e gerou o 5-0. Eu acho que foi uma atuação, acima de tudo, também revigorante para o Leverkusen. Não é um time para estar na condição que estava, e, e os resultados negativos vinham puxando esse time muito para baixo. É como eu falei no podcast passado, né? Eu até citei o exemplo do Wolfsburg e do Leipzig. Os times demoraram a encaixar, mas quando a vitória veio, eles conseguiram emplacar uma sequência e saírem do lodo. Eu acho que algo parecido pode acontecer com o Leverkusen. Impressionante como os 2 tempos dessa partida foram totalmente diferentes. A gente viu no primeiro tempo, como você falou, um jogo equilibrado, em que os times acabaram até se anulando. A gente viu pouquíssimas ou até nenhuma chance real de gol para nenhum dos dois lados. E aí no segundo tempo, a partir do gol do Andrich, a situação acaba virando uma bola de neve. O gol do Andrich foi marcado numa cobrança de escanteio. Depois o goleiro do Union Berlim falha feio, gerando o segundo gol. E aí o Union Berlim foi ladeira abaixo, não conseguiu mais se recuperar na partida. Mas durante o primeiro tempo, como você bem relatou, foi um jogo bem equilibrado, do jeito que o Union tinha se planejado, impedindo que o Bayer Leverkusen chegasse muito na sua área. O único ponto negativo da equipe do Urs Fischer é que ela própria também não conseguia levar muitas ameaças para o gol adversário. O time tentava muitas ligações diretas, muitos passes longos para a sua dupla de ataque, mas eles tiveram dificuldades para segurar a bola lá na frente. O trio de zagueiros do Bayer Leverkusen fez um bom trabalho nesse sentido, conseguindo conter os danos que costumam ser provocados por Geraldão e Jordan. E no segundo tempo, com o contexto de estar atrás no placar, o Union Berlim teve muitas dificuldades de se recolocar na partida. Num piscar de olhos, o jogo já estava totalmente fora de controle, já estava 3-4-0 a favor do Bayer Leverkusen. O que mais que você quer acrescentar sobre a equipe do Union, Xará? Não, assim, eu queria falar realmente da questão da tabela, porque eu acho que pela primeira vez, novamente falando referência a esse termo, o União eu acho que sentiu a pressão de estar
acima do que ele, na teoria, deveria estar. Não desmerecendo o que foi feito, mas a gente não esperava isso do União no início da temporada. E esse movimento é um movimento que aconteceu muito semelhante com o Freiburg, que desde que, entre aspas, se afastou da briga do campeonato, o time do Freiburg começou a reagir melhor dentro das partidas. Mesmo com a questão do desgaste físico, do calendário apertado, o Freiburg tem conseguido lidar com as partidas melhor. Esse foi um movimento dessas duas equipes na temporada interessante, porque você coloca novos atores nas disputas pelo título, mas como são atores que não estão acostumados a frequentar esses lugares, eles jogam sem pressão na maioria do tempo. Mas acho que a partir do momento que eles sentiram que era possível alcançar isso, alguma coisa ali de questão de lidar com a pressão, enfim, a equipe não conseguiu lidar bem e a gente viu as quedas das derrotas contra o Bochum, contra o Leverkusen, no caso do Union, a derrota do Freiburg, o empate do Freiburg contra o Hertha Berlim, a derrota do Freiburg contra a equipe do Bayern de Munique. Então é isso, mas eu acho que, por exemplo, se eles começarem a se tornar personagens constantes nesses lugares acima, em algum momento, eu espero, pelo menos, que eles não sintam a pressão como Leipzig, Dortmund e Leverkusen sentem, quando tem a questão de resolver ser o principal rival do Bayern no campeonato. Essas equipes sempre falham na hora decisiva. E enquanto o União e Freiburg não acumulam, entre aspas, essa responsabilidade, eles vão conseguir, eu acho que até na temporada que vem, caso se mantenham lá em anos subsequentes, essa condição um pouco mais tranquila para lidar durante algum momento da temporada com a liderança ou com posições 1, 2, 2, 1 no campeonato. Essas duas derrotas recentes do União Berlim, acho que a gente consegue explicar de maneiras diferentes. Nesse caso da derrota contra o Bayer Leverkusen, dessa goleada sofrida contra o Bayer Leverkusen, acho que foi muito pelo acúmulo de gols num espaço de curto muito pequeno que acabou fazendo o União se desligar da partida e perder totalmente o rumo da partida. No caso da derrota contra o Bochum, o União Berlim acho que foi colocado num contexto totalmente diferente, em que ele tinha que ser o protagonista das ações, ele precisou ter mais posse de bola do que o Bochum, ele precisou ocupar mais o campo de ataque, e aí não é bem o tipo de jogo do União Berlim, não é esse o estilo de jogo que favorece a equipe do Urs Fischer. Agora contra o Bayer Leverkusen, esse estilo de jogo até se encaixou bem contra o Bayer Leverkusen no primeiro tempo, mas na medida em que o resultado ficou fora do alcance na segunda etapa, as coisas foram mesmo ladeira abaixo e a União Berlim não conseguiu evitar a goleada. Incrível que o União Berlim chegou nessa rodada como melhor defesa da Bundesliga, até com alguma vantagem, tinha 9 gols sofridos, com esses 5 deste domingo, agora são 14. União Berlim perdeu para o Bayern de Munique também o posto de defesa menos vazada do campeonato. Mas embora eu tenha trago esse contexto dos exemplos dos jogos, eu não queria fazer uma referência diretamente aos jogos, aos contextos que eles estavam inseridos em si. Realmente, eu queria dizer mais ou menos uma questão macro, mais questão de análise de tabela mesmo. Realmente, como eu já expliquei aqui nessa análise do jogo, e o Xará também deu o ponto de vista dele, eu não estava querendo dar essa opinião em relação em si aos resultados dos jogos isoladamente. Sim, sim. Como diz o filme Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades e muitas vezes os times que não se chamam Bayern de Munique não conseguem lidar muito bem com ela quando estão lá na ponta da tabela do campeonato alemão. Bom, falando em Bayern de Munique, vamos para o jogo que recolocou o Bayern de Munique na ponta da tabela. O Bayern de Munique foi para Berlim, venceu o Hertha por 3-2. Choupo-Moting brilhou mais uma vez e o Bayern de Munique acabou saindo com a vitória lá do Estádio Olímpico. Sim, em Leverkusen a gente teve 5 gols marcados no segundo tempo. Lá em Berlim a gente teve 5 gols marcados no primeiro. O Bayern de Munique abriu 3-0 com gol de Musiala e 2 de Choupo-Moting, de novo ele. Luke Bacchio e Zelke diminuíram ainda antes do intervalo, só que no segundo tempo as redes não foram balançadas. Xará, apesar do placar até apertado, diferença de um gol, não me pareceu que o Hertha chegou a exercer uma real pressão que
pudesse levar a gente a acreditar que esse jogo pudesse terminar empatado. Os 2 gols na reta final do primeiro tempo foram muito mais obra do acaso, do que obra de um momento de pressão da equipe da casa que pudesse resultar em muito trabalho para o Manuel Neuer. Você viu dessa forma também? O que você me destaca dessa partida lá em Berlim? Eu concordo com você. Porque, por exemplo, o segundo gol do Hertha foi um gol de um pênalti que eu acho que só o juiz viu, porque é meio bizarro aquele pênalti ter sido assinalado. Mas, enfim, eu não vou ficar me aprofundando tanto em questões de arbitragem. Os gols do Bayern, o primeiro, acho que todos no caso, eu acho que o Hertha Berlim tem uma coisa que o Sandro Schwarz gosta de estabelecer como raça, como paixão, como eles definem na Alemanha. E eu acho que principalmente alguns dos gols foram, todos os 3 pelo menos do Bayern, foram ali lances de muito lance disso, de raça, de paixão, o Choupo-Moting ganhando disputas e emplacando seus gols e, enfim, não que no jogo como um todo o Hertha Berlim tenha faltado dedicação e vontade, mas ali também deu um pouquinho de certa forma de azar nessas disputas. O Bayern também teve outros gols anulados. Foi um jogo onde eles foram soberanos também. O primeiro gol sai depois de um erro do Zerda, né? Um contra-ataque muito veloz, o Musiala abre o placar aos 12 minutos. O Hertha depois, obviamente, sem o Kanga ou o Jovetic machucado, o Kanga se recuperando ainda de um problema que ele teve durante o treinamento de terça-feira, começou jogando no banco, o Zé, que definitivamente não dá a mesma consistência de sustentação da posse no campo de ataque. Isso fez com que o Luque Bacchio e o Richter principalmente tivessem que se desdobrar ainda mais para ser um escape do Hertha Berlim no jogo. E o Bayern de Munique na sua atuada normal. O Kimmich sempre circulando bem a bola, sempre aparecendo bem na distribuição. O Mané também aparecendo bem em velocidade, como já descrevi no lance do primeiro gol. O Musiala também. Foi um jogo padrão do Bayern de Munique, onde os 3-2 poderiam ter saído ainda muito mais gordo. Mas o Hertha Berlim, embora tenha até criado alguma outra chance, teve uma, por exemplo, que eu me lembro de um cruzamento que veio do lado esquerdo e o Richter, ali numa bola meio rebatida, conseguiu chutar e forçou um escanteio, uma defesa bonita do Neuer, mas sempre algo assim muito fora do contexto para originar o gol. Acho que talvez para o Hertha Berlim o lance de ataque mais normal tenha sido o primeiro gol, o gol do Luque Bacchio, que ele dá uma chapada muito bonita na bola e acerta um cantinho aí do gol do Neuer. E impressionante como no segundo tempo, mesmo com a diferença só de um gol, o Hertha Berlim não conseguiu machucar muito, não conseguiu levar muito perigo para a meta do Manuel Neuer. O Hertha Berlim teve 7 finalizações na partida, 6 delas aconteceram antes do intervalo, aconteceram no primeiro tempo. Apesar das tentativas de mudança do Sandro Schwarz, o Hertha não conseguiu exercer uma real pressão na segunda etapa e o Bayern de Munique foi quem acabou flertando mais com o perigo ao não conseguir matar a partida, ao não conseguir marcar logo o quarto gol. De qualquer forma, Choupo-Moting mais uma vez brilhando, mais uma vez balançando as redes. Impressionante a fase desse atacante camaronês. Nessa partida especificamente, acho que ele nem foi tão brilhante na criação de jogadas, na troca de passes, como eu e o Xará já destacamos em episódios recentes daqui do Chucrute, quando ele contribuía com a construção dos lances, mas a bola tá procurando o cara. Os 2 gols do Choupo-Moting nessa partida foram de lances em que a bola sobrou ali na grande área e o Choupo-Moting fez o papel do centroavante, com um toque na bola, conseguiu empurrar ela para as redes. Brilhante a fase do Choupo-Moting, conseguindo ganhar bastante espaço, conseguindo com certeza ganhar bastante moral junto ao Julian Nagelsmann e sua equipe técnica. Bayern de Munique agora é o líder do campeonato com 28 pontos, como já destaquei, e o Hertha Berlim segue lá na parte de baixo da tabela, é o 15º com 11 pontos somados, tem a mesma pontuação do Stuttgart, que está ali naquela posição do playoff. Virando novamente a página nesse episódio do Chucrute, Xará, vamos falar do jogo das 2 equipes que subiram da segunda para a primeira divisão na última temporada, Werder Bremen e Schalke, 2 equipes que subiram juntas, mas que nesse momento parecem pertencer a prateleiras diferentes no futebol alemão. Parecem não, acho que dá para dizer com alguma segurança que estão em prateleiras diferentes. O Werder Bremen recebeu o Schalke e venceu por 2-1. Füllkrug e Dux, dupla implacável do Bremen, os 2 marcaram um gol e o Drexler diminuiu já na reta final do jogo. Uma partida
equilibrada, Xará. Não foi uma diferença tão grande nesse jogo não houve uma diferença tão grande nesse jogo entre Bremen e Schalke, mas impressiona ver que o Werder Bremen atualmente já tem 15 pontos a mais do que o Schalke, quando na temporada passada, na segunda divisão, as duas equipes subiram juntas e o Schalke subiu como campeão com 2 pontos a mais em relação à equipe do Werder Bremen. E é bem curioso, quando você iniciou o comentário, você disse que as equipes andam em patamares diferentes. E se a gente for colocar em perspectiva, há um ano atrás, o Werder Bremen estava tomando fumo do Darmstadt, lutando para ficar na 13ª, 12ª posição da segunda divisão da Alemanha. Então, desde o dia 20 de novembro, que é quando o Markus Anfang é demitido do Werder Bremen, e chega o Ole Werner, a transformação desse Werder Bremen é uma coisa absurda em termos de futebol, em termos de até mesmo de organização fora do campo. E o Schalke, que também estava vivendo uma certa inconstância na segunda divisão, mas minimamente ali com o Dimitris Gramosis conseguia somar os pontinhos dele. E hoje é totalmente o contrário, né? A gente viu o jogo, acho que trouxe muito disso, né? O Schalke no recomeço ainda com o Thomas Reis, e você vê recomeços muito positivos do que a gente viu em campo. Eu ressalto principalmente inicialmente o jogo sem bola, né? Já que até o primeiro gol o Werder Bremen não conseguiu entrar na partida, né? De muita dificuldade dos defensores em ajudar a bola a chegar ao Dux e também ao Fulcro, né? O Amos Pipa, o Velikovic e também o Marco Friedel nesse jogo jogou um pouco mais de ela, mas o Niklas Stark não conseguiu também fazer com que a bola chegasse com tanta qualidade ao ataque. E ali o Schalke no 4-2-3-1 dele, ali organizado defensivamente, pressionou, tirou a saída de bola dos defensores, recuperando a bola e já conseguindo acelerar o jogo com alguma tranquilidade. E ofensivamente também gerando perigo. Você teve ali no minuto 18 o gol impedido do Krau. O Krau também é um outro cara que chegou nessa temporada e acho que o Thomas já está conseguindo saber explorar ele bem. O Krau já jogou de zagueiro, dessa vez jogou de um volante, mas com bastante liberdade para subir o ataque. Foi um dos jogadores que mais gerou perigo de gol na partida. Ele teve esse gol anulado, minutos depois deu um chute que passou rente à trave. Enfim, e apareceu bastante com perigo. E depois do gol do 1-0, o gol marcado do Niklas Fulcro, o jogo entrou meio que na vibe do Werder Bremen, né? Muita bola que chegava até os atacantes, muita bola de inversão rápida para o lado oposto. Aí a gente começou a ver os protagonistas do jogo do Werder Bremen, Michel Weiser, Niklas Fulcro. Até de certa forma eu já consigo trazer o Romano Schmid também como um protagonista desse time, aparecendo no jogo com muita velocidade, muita imposição da questão da profundidade, do ataque ao espaço do Michel Weiser, sempre procurando os cruzamentos para o Dux e para o Fulcro. Então aí o primeiro tempo já meio que se resolveu por ali. E o segundo tempo, o Schalke naquela toada dele, ainda tentando, lutando, mas sem tanta contundência, até que vem as substituições. E as substituições deram resultado, né? O Schalke continuou explorando muitas bolas cruzadas na área, né? Um problema crônico que o Werder Bremen teve nessa partida. O terror de ter colocado uma bola na trave no primeiro tempo. O lance do Krau, que originou o gol, também vem de uma bola cruzada na área. Então, o gol sai também de um lance o gol do Drexler sai de um lance originado de cruzamento. Então, é o Kenan Karaman ali jogando, é o Florian Mollet também ganhando espaço. E esse time do Schalke parece que com o Thomas Reis começa já a dar uma encaixada. Eu acho que ainda falta talvez um lateral esquerdo para substituir o Olvejan, já que o Toby Moore, que jogou ontem improvisado, não desempenhou um bom jogo. Mas eu acho que o Thomas Reis e o Schalke já estão começando a trilhar algum caminho de alguma solução para esse problema da 18ª posição. O Schalke é o quinto em número de cruzamentos feitos nessa Bundesliga. Está atrás só de Colônia, Mainz, Bochum e Union Berlim. É uma estratégia que a equipe do Schalke vem usando muito para acionar o Simon Terode lá no meio da grande área, para tentar acionar a altura do seu centroavante. Deu resultado, como o Xará falou, na reta final do jogo, no gol do Drexler, mas seria importante também para o Schalke criar outras alternativas de ataque, outras alternativas ofensivas. Agora, destacando um pouquinho mais a equipe do Werder Bremen, impressionante o Michel Weiser, hein? 2 assistências,
uma delas brilhante no primeiro gol do Niklas Füllkrug, uma assistência de calcanhar, e o Weiser foi o líder do time em toques na bola com 99, e a diferença para o segundo colocado do Werder Bremen nesse quesito é absurda. O Weiser teve 99 toques e o Romano Schmid, foi o segundo com 64. Ou seja, o jogo do Werder Bremen passou muito pelo lado direito, passou muito pelos pés do Mitchell Weiser, que em outros jogos nessa temporada já tinha sido uma peça importante nas jogadas ofensivas do Werder Bremen. A gente já comentou algumas vezes, né, sobre a, entre aspas, candidatura do Niklas Füllkrug para ser convocado para a Copa do Mundo. O Mitchell Weiser também está querendo uma vaguinha lá no avião para o Catar, claro. É mais uma brincadeira da minha parte, porque Mitchell Weiser nunca foi convocado para a seleção principal da Alemanha. Mas olha, tem poucos alemães jogando tão bem na ala, na lateral direita, quanto o Mitchell Weiser nessa temporada. Xará, o que você me conta mais sobre o Werder Bremen? Não, eu gostaria só de também, você falou do Schmidt, eu também gostaria de falar do Leonardo Bittencourt, né? Eu acho que principalmente quando o Werder Bremen consegue colocar a bola no chão e ter o Léo e o Romano se procurando no jogo, o jogo flui um pouco melhor, né? Acho que muita dessa pressão também que o Werder Bremen conseguiu estabelecer no fim do primeiro tempo foi com eles dois ligando o lado direito, o lado do Mitchell Weiser na partida, então só dar só esse pequeno destaque aí, porque o jogo no geral do Werder Bremen não foi um jogo bom, por isso que eu até falei bem menos do Werder Bremen do que do Schalke. E acho que também tem muito também questão do calendário, né? O Werder Bremen vem de uma semana, tem menos de 2 semanas, eles estavam jogando o jogo da Copa da Alemanha, tal, isso influencia esse período da temporada já. Gol do Vasco da Gama. Ih, foi mal, foi só no ar. Não, tá bom. É bom que o pessoal sabe que estamos acompanhando a Batalha de Itu durante a gravação desse podcast. Batalha de Itu que vai acabar sem emoção nenhuma, praticamente. Bom, agora que a gente terminou de falar sobre esses 4 jogos, Gladbach, Stuttgart, Leverkusen, Union, Hertha e Bayern, e Bremen contra Schalke, vamos passar para as outras partidas, começando pelo jogo do Borussia Dortmund contra o Bochum. Dortmund venceu o Bochum por 3-0. Moukoko balançou as redes 2 vezes. Gio Reyna marcou de pênalti também. Os jovens decidindo para a equipe do Borussia Dortmund. E o Moukoko mostrando a importância da paciência, né? O Moukoko teve as primeiras chances lá na temporada 2020-21, quando ainda tinha 16 anos. E agora ele está num momento bom, está começando a brilhar cada vez mais. Um cara que se destacou demais na base do Borussia Dortmund e agora está começando a dar frutos de maneira bem constante, de maneira bem recorrente nessa equipe do Edin Terzic. Também tivemos no sábado a vitória do Wolfsburg contra o Mainz. Olho no Wolfsburg, que está se recuperando no campeonato. Nas primeiras 7 rodadas, o Wolfsburg tinha marcado só 5 gols. Da 8ª até a 13ª já são 15 gols marcados pela equipe comandada por Niko Kovac. No sábado a gente também teve a vitória do Leipzig contra o Hoffenheim. Leipzig venceu por 3-1. Incrível o Christopher Nkunku, artilheiro da Bundesliga e 6 gols nos últimos 5 jogos. Ele deixou a marca dele também nessa partida contra o Hoffenheim. Jogando fora de casa também, o Frankfurt venceu o Augsburg por 2-1. 2 vitórias de virada consecutivas para o Frankfurt. Uma na Champions League, que garantiu a vaga nas oitavas de final da competição, e essa contra o Augsburg, depois de sofrer um gol aos 30 segundos de jogo. O Mergin Berisha marcou o gol mais rápido dessa edição da Bundesliga, com 30 segundos de bola rolando. E já nesse domingo tivemos Freiburg 2, Colônia 0. Freiburg agora é o perseguidor mais próximo do Bayern de Munique e vem de 3 vitórias consecutivas, as 3 por 2-0. A última vez que o Freiburg conseguiu 3 vitórias seguidas sem sofrer nenhum gol nessas 3 partidas foi lá em 1994. O Xará não estava sonhando nem nascer. O Freiburg conseguiu esse feito novamente agora nas últimas 3 rodadas. Xará, o que você me destaca dessas outras partidas que tivemos na rodada da Bundesliga? Eu primeiro vou começar com o mais Wolfsburg, mas não sobre o jogo em si, mas em relação a uma declaração que o Max Arnold deu após a partida, falando do Max Kruse, né, que o Max Kruse já não
tá muito bem, assim, bem visto também no elenco do Wolfsburg, falando que ele vai ao clube, treina, se dedica por pelo menos 3 horas e meia e faz o seu treinamento normal. E o Max Cruz rebatendo que, como ele é tão bom tecnicamente, ele não precisa se dedicar tanto tempo aos treinos e tal. E é uma situação um pouco chata do meu ponto de vista, por conta que o Max Cruz é um jogador que, se estiver a fim de jogar bola, ele é comparavelmente dos melhores da liga, né? A gente já viu isso, tanto no Werder Bremen, tanto no União Berlim. Então, é um final triste, final triste de carreira dele aqui no futebol da Alemanha, já que ele é muito comentado que vai jogar a MLS nas temporadas que estão por vir aí, né? A esposa dele tem um apreço pelos Estados Unidos, ele também tem um apreço pelos Estados Unidos, então talvez se vier alguma proposta ele não iria recusar. Agora, voltando ao campo, o jogo do Freiburg, agora ao fim da tarde, o último jogo da rodada, eu consegui acompanhar também com alguma atenção. E eu gostei bastante do que eu vi. Eu falei da questão lá atrás da pressão que o Freiburg tinha incutido no seu elenco, meio que sem querer, e soube fazer mais um jogo competitivo. Gostei bastante do que eu vi no primeiro tempo, né? O Ritsu Doan e o Lucas Kibler trabalhando muito bem juntos, né? Eu sentia que às vezes o Doan precisava de um parceiro um pouco mais efetivo no ataque, né? O Sildilha é um lateral que é improvisado, ele é um zagueiro de formação, então não tinha muito essas conexões junto do lateral e ponta, né? Muito mais o passe do lateral para o ponta dominar, sair cortando por dentro e finalizando. Então com o Kubler isso aconteceu um pouco melhor. O Gregorich conseguiu também participar, também fez um gol. Participou também um pouco melhor no ataque. Enfim, gerou bastante perigo de gol, embora os gols tenham sido no segundo tempo. E por parte do Colônia, eu achei assim que o time ficou muito dependente do Tigres, do Maina, para sair alguma coisa, né? Inclusive o Tigres é um ator importante no primeiro gol do Freiburg, porque ele perde a bola para o Nico Hoffler e sai a transição que origina o gol do Diong. E o Tigres hoje, tecnicamente, também não esteve bem. Perdeu um gol, e aos poucas chances que o Maina conseguiu fazer de cruzamentos, o Chicre perdeu outra chance. Foi um Colônia que, naquele jeito dele, dos cruzamentos, da imposição física, mas um jogo tecnicamente muito ruim da equipe de Stefan Baumgart, que tem sentido também um calendário pesado. São muitas lesões, você não tem mais o Florian Wirtz, enfim, você não tem o Timo Röber jogando, você não tem tantas outras opções aí no seu elenco para você colocar. O Marcucci, infelizmente, também não está jogando tanto essa temporada. O Rosen Basic, que surgiu do nada da quarta divisão da Alemanha, tem ganhado espaço, tem jogado bem. Mas, enfim, é um fim de temporada. Acho que o Colônia diz, graças a Deus, que já está chegando a pausa de inverno, para colocar o seu time inteiro fisicamente. E agora com um calendário um pouco mais vazio, para poder se preparar melhor para a segunda metade e fazer uma temporada, metade final de temporada mais forte. Bom, agora que a gente passou pelos 9 jogos da 13ª rodada da Bundesliga, acho que podemos ir para a segunda divisão, né, Xará? O que você me destaca da Zweite Bundesliga? Eu não vou trazer hoje muitos jogos, vou dizer mais os resultados que mais me impactaram, né? A vitória do Darmstadt na sexta-feira cima do Hannover foi importantíssima, né? Já que o Hamburgo e o Paderborn estavam na cola ainda de forma muito agressiva em cima deles, e eles venceram com um jogador a mais, um gol bonito do Marvin Merlin, um chute de fora da área depois de um afastamento da defesa. No sábado, o Heidenheim venceu o Paderborn em casa 3-0, uma vitória realmente bem consistente e de um jogo muito bom que o Heidenheim fez. No domingo já, a vitória do Hamburgo hoje de 3-1 contra o Jan Regensburg, embora o placar tenha indicado uma certa facilidade para a equipe do Hamburgo, que voltou a vencer em casa depois de algumas partidas. O jogo foi bem difícil, o Regensburg teve algumas chances de empatar o jogo ali em algum momento, mas assim, mesmo assim o Hamburgo matou o jogo no final. E também as vitórias do Greuther Fürth, que com o Alexander Zorniger parece estar começando a engrenar, chegou a sua segunda vitória consecutiva no campeonato e saiu da zona do rebaixamento de vez, assumiu a 14ª colocação. E também a vitória do Magdeburg em cima do Nuremberg. O Marcus Weinziel estava invicto já algumas rodadas e estava sendo muito cobrado porque o time não marcava muitos gols. Hoje o time marcou um gol, mas em contrapartida sofreu 2. E eu acho que o mais importante para o Magdeburg, além da vitória, né, já que o Magdeburg ainda não conseguiu estabelecer uma sequência de grandes jogos sem perder, essa talvez seja a primeira, né, porque é de 2 vitórias, venceu o Hamburgo e o Nuremberg, empatou em casa com o Heidenheim. E eu acho que também consagra a primeira sequência, ou talvez a primeira vitória, que o Magdeburg não sofreu no jogo.
É uma coisa rara, porque os jogos do Magdeburg sempre são com muita emoção pela limitação técnica do seu time e também os problemas coletivos que essa limitação técnica traz para os comandados de Christian Titz. Então, acho que foi bem legal. Acho que o Magdeburg é uma equipe que, quem gosta de ver futebol, é um prato cheio. Embora tecnicamente seja um time muito fraco, mas assim, quem gosta de futebol vai achar que aquele time ali na segunda divisão é uma certa maluquice, mas é muito divertido de ver. Então aí são os meus destaques da segunda divisão. Da segunda divisão para a Frauen Bundesliga, onde os 4 primeiros colocados da tabela venceram nessa rodada, venceram na rodada desse final de semana. O Wolfsburg venceu o Duisburg por 4-0, o Eintracht Frankfurt venceu o Colônia por 2-0, o Bayern de Munique venceu o Freiburg por 3-0 e o Hoffenheim superou o Bayer Leverkusen por 3-1. O Wolfsburg segue com 4 pontos de vantagem na liderança do campeonato. O Frankfurt é o segundo com 1 ponto a mais que o Bayern de Munique. Na parte de baixo da tabela, a gente tem Werder Bremen e Potsdam na zona de rebaixamento. Tanto Bremen quanto Potsdam ainda não venceram nesse campeonato. Nessa rodada, o Bremen foi derrotado pelo Meppen e o Potsdam foi derrotado pelo Essen. Xará, para a gente concluir essa edição do Chucrute FC, agora quero te ouvir sobre os seus destaques individuais da rodada na Bundesliga, na primeira divisão da Bundesliga masculina. Destaques e o gol também. Eu fico um pouco triste pela situação do Potsdam, velho, porque é um time que já jogou zagueira brasileira. A Martina von Stekelenburg, treinadora da seleção feminina alemã, também demonstrou bastante carinho nessa semana com uma declaração que ela até lamenta a situação atual do Potsdam. É um time que parece ser simpático. Mas, enfim, os meus destaques da rodada são Mitchweiser, Mukoko e o Lasso Player, são eles. E o meu golaço da rodada vai ser o 2-0 do Gladbach contra o Stuttgart, aquela jogada do 2-0 que vai saindo da defesa para o ataque, vem um passe de 3D do Lasso Player para o Thuram. E, sei lá, aquilo ali eu já falei pro Ivan, que a gente estava vendo o jogo conversando. Bicho, é impossível ter gol mais bonito nessa rodada, mas houveram outros, só que eu sou um homem de palavra e mantive o que eu tinha falado para ele. Olha, na minha opinião, tivemos alguns gols no mesmo nível, pelo menos, desse do Borussia Mönchengladbach, com um passe realmente muito bonito do Player. Eu listei aqui o gol do Füllkrug pela assistência do Mitchell-Weiser, teve também o gol do Dux de cavadinha por cima do goleiro, primeiro gol do Mukoko, uma bomba de fora da área, teve a cobrança de falta do Nkunku. Enfim, fiquei realmente muito na dúvida sobre qual gol escolher e escolhi o gol do Mukoko, depois de ganhar na força do zagueiro, mandar uma bomba de fora da área. Nos destaques da rodada, vou de Weiser, vou de Player e vou de Diaby, em vez do Mukoko. E assim, Xará, a gente chega ao final de mais um episódio do Chucrute FC. Muito obrigado aí pelas análises, pelos seus comentários. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Reforçando o recado, teremos muita coisa de Copa do Mundo para fazer ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas. Tem convocação da seleção da Alemanha saindo, depois a expectativa pelos jogos da fase de grupos contra Costa Rica, Japão e Espanha. A expectativa pela Copa do Mundo está só crescendo em mim, imagino que em todo mundo que curte acompanhar futebol. Um grande abraço a todos e até a próxima.